Antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Escolheram vir assistir uma palestra para algumas pessoas de um desconhecido, né, que nunca tinham visto. Aceitaram o convite pelo Facebook e algumas pessoas que compartilharam, então eu fico feliz que vocês estejam aqui hoje. E nós vamos falar sobre um assunto do qual eu sou completamente apaixonado, tá? Que é programação neurolinguística. E eu estava comentando ali fora com a Cris, a outra Cris, né? Que eu tenho um grande divisor de águas na minha vida profissional, que é justamente o momento que eu desenvolvi na PNL, que eu comecei a estudar PNL. Eu sempre estudei, acho que desde que começou aqui com o Dr. Nelson, com as palestras dele, o Nelson Spritzer, que é nosso aqui, gaúcho, né? Larry Ribeiro, que escreveu muita coisa também nessa área. Então eu sempre fui um leitão, né? Um cara que lê bastante é leitão, né? Então eu sempre fui um leitão. E eu gostava muito dessa ideia toda de neurolinguística, de estudar toda essa questão de comportamento humano e tal. E durante muito tempo eu fiquei apenas na teoria, não sabia direito o que estava acontecendo. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade, ela chama Lavínia. E quando ela era pequenininha, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava em duas escolas na verdade. Uma eu era vice-diretor e na outra eu era coordenador de um curso. Então eu vivia na estrada, quase não enxergava ela. E como nos dois lugares eu tinha uma função, vamos dizer assim, mais estratégica, né? Então eu me dedicava muito ao trabalho. E um dia eu cheguei na minha casa. Oi, tudo bem? Fique à vontade. E um dia eu cheguei na minha casa, naquele dia que tudo dá errado. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Às vezes tem, né? O dia que tudo dá errado. Hoje eu percebo que isso é só uma crença, mas tem aquele dia que tudo dá errado. Tu não queria tá vivo, não queria. Eu disse assim, puxa, se eu tivesse como deletar esse dia, sabe? Aquele que dá vontade de apertar no play e voltar e, né? Eu disse, bom, enfim, cheguei em casa com os nervos à flor da pele. E naquela época eu costumo dizer que eu era um viciado em raiva. Era fácil as coisas. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Depois, não tem problema. E então a minha filha chegou com 2 anos de idade, mal falava, mal, né, caminhando ali, aquela coisa toda, um bebezinho praticamente, né? E ela chegou e disse, pai. Eu disse, sai da minha frente! Se vocês se assustaram, imagina uma criança de 2 anos de idade. Um animal desse tamanho gritando com ela, né? E aí, como toda criança de 2 anos de idade tem sempre um filósofo dentro dela, né? Ela simplesmente se levantou, foi até a mãe dela e disse assim, mãe, por que o pai não me ama? Eu digo para vocês assim, ó, se alguém dissesse para mim, Robson, qual é o pior dia da tua vida? Este foi o pior dia da minha vida. Eu acho que se eu tiver Alzheimer, vai ser um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, tá? Porque foi uma dor tão forte ter ouvido aquilo daquela criaturinha, que naquele momento, hoje eu tenho 2 filhas, né? Mas naquele momento era a pessoa que eu mais amava no mundo, incondicionalmente. Hoje eu digo que eu amo as duas, obviamente, né? Incondicionalmente, né? Mas naquele momento era a pessoa que eu mais amava e ela achava que eu não amava. Eu disse, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é assim o negócio, não é por aí, né? E aí eu cheguei no trabalho no outro dia, comentei com um colega, eu moro aqui em Guaíba, do outro lado do rio, né? E aí eu disse, cara, fiz uma cacaca ontem com a minha filha, assim, contei a situação, estava num momento nervoso, fui descontar logo em que não precisava ter descontado, barará. E ele disse assim, cara, eu vou te indicar um sujeito que trabalha com neurolinguística. Você já ouviu falar disso? Já li muito sobre isso aí, mas eu não sei direito o que é. Cara, vai lá e faz uma consulta com ele. Vai lá e consulta. Aí eu liguei pro cara, naquela época, 10 anos atrás, a consulta era R$250. Hoje deve estar cobrando uns R$500, mais ou menos. Tá? Subiu, né, de nível. E aí, eu disse, cara, onde é que eu vou tirar R$250? Eu dava aula no curso técnico de informática, lá na cidade de Butiá. E um ex-aluno, naquele momento que eu pensei, cara, onde é que vem o dinheiro? Eu preciso desse dinheiro porque eu não vou conseguir, né? Naquela época a minha formação é análise de sistemas, como o Richard Bandler, que é um dos criadores da neurolinguística, também é analista de sistemas, então eu me fico bem à vontade para falar sobre
neurolinguística sendo analista de sistemas. E aí ele chegou e ligou: professor, o senhor lembra uma vez que o senhor deu uma aula para nós, que a gente fez um software de locadora na sala de aula, locadora de vídeo? Eu se lembro. O senhor ainda tem os códigos fontes, porque uma empresa aqui me pediu, eu vou fazer para ele eu queria de novo que a gente pudesse trabalhar assim. Não tem problema. Professor, você não me venderia o software aí? Claro! Quanto, professor? R$250. Nem pensei. Não fiz ideia de quanto é que valia aquilo. Se eu preciso de R$250. Professor, como que eu posso fazer para lhe pagar? Eu disse, está aqui o número da minha conta. Aí eu depositou na minha conta, mandei para ele por CD, porque era bastante coisa, naquela época um CD era, né? Mandei para ele por correio o CD. Ó, tá no correio, amanhã chega aí. Peguei os 250 e fui lá, fui atendido pelo cara. E ele me colocou num transe hipnótico. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Foi a primeira vez na vida que eu fui hipnotizado. Não, depois eu descobri que não tinha sido, né? E aí eu comecei a ver que tinha, só um pouquinho, tem alguma coisa nesse negócio aí. O que está acontecendo? O que ele fez comigo? Né? E o legal é que eu estava consciente, tá? Eu estava consciente, fica tranquilo. Eu sei o que ele fez. Tá? Veja bem, eu sei o que ele fez. Tá? Eu só não sabia o que ele tinha mexido aqui dentro da cachola. Porque foi aqui dentro que mexeu o negócio. E aí o resto aconteceu no corpo todo. E dali pra diante, o meu comportamento de raiva cessou. Ah, eu não tenho mais raiva hoje? Claro que eu tenho, diariamente, todos os dias. Né? Todos nós sentimos raiva, ódio, vontade de xingar alguém, também sentimos amor, carinho, né? Ou seja, nós somos humanos. A questão é que eu hoje sei controlar isso. É como o bêbado lá, né? O cara que era alcoólatra e que não está mais bebendo. Ele pode estar com álcool ali na frente e olhando para aquilo ali e sabe que ele não vai beber mais. É um condicionamento novo. É um jeito novo de fazer a coisa. E de lá para cá, eu comecei a estudar. Aí fiz cursos, muitos cursos. Hoje eu sou trainer em programação neurolinguística. A programação neurolinguística ela tem três divisões, 3 níveis. Tá? Que é o nível de practitioner, que é o primeiro nível. Que é um curso que eu dou, depois no final dessa palestra eu vou falar para vocês sobre ele. Que é o praticante, vamos dizer assim, da programação neurolinguística. Depois vem o Master Practitioner, que daí é o cara que já é um praticante mais melhor de bom. Né? Ele já tem algo a mais, ele já consegue usar coisas diferentes. Né? Existe uma divisão bem simples dentro dos níveis neurológicos, que é uma parte dentro da neurolinguística, né? que é a divisão entre o Master e o Practitioner, que não adianta explicar muito para vocês agora, porque é uma questão que precisa ter um conhecimento maior de neurolinguística. Mas enfim, para vocês saberem, é alguém que tem uma outra prática. E o trainer, que é a minha função, que é na verdade a minha formação, é um cara que conhece todas as técnicas praticamente de neurolinguística, pode ensinar outras pessoas neurolinguística e ainda criar as suas próprias técnicas. Então hoje eu crio técnicas. Uma vez eu dei aula para algumas pessoas que estavam aqui e criei uma técnica baseada nos arquétipos de Jung. Né? Ou seja, aquela técnica, mas ninguém nunca deu essa técnica. Claro que não, eu criei. Né? Se alguém der agora vai ser repetição do que eu fiz. Né? Então existe uma técnica que eu criei. Então agora eu consigo fazer isso para atingir muito mais gente em cursos diferentes, em momentos diferentes, não só em cursos, tá? Que na verdade a PNL, as pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, sabem que eu uso PNL todo o santo dia, a todo momento. Eu acho que até quando eu estou dormindo, não sei. Tá? Mas assim, conscientemente eu uso todos os dias. Tá? Eu sei que aqui tem algumas pessoas que conhecem PNL e a técnica do metamodelo, por exemplo, eu faço diariamente com a Cris, por exemplo. A Cris, vocês viram ali que recebeu vocês, né? Minha colega trabalha comigo aqui me ajudando na parte técnica, né? Aquele cafezinho lá da frente foi ela que providenciou tudo, tá? O carinho de arrumar a sala foi tudo ela que fez, tá? Então, se vocês estão aqui hoje bem acomodados, graças a Cris. Agora, se estiverem mal acomodados, também é graças a Cris, tá? Não deu nada lá, né? E a Cris, ela é uma pessoa que adora perguntar, né? E aí quando ela pergunta as coisas assim, como especificamente, e aí é uma técnica da PNL que eu vou lá, o que ela quer saber aquele negócio? Né? E também tem 2 formações em coach, uma formação internacional do Canadá, na Corporate Coach U, e uma do Instituto Brasileiro de Coach, do IBC. Né? Então, já dei aula no curso de pós-graduação de coaching, e alguns
ex-alunos aqui, ex-alunas, né? Não tem nenhum aluno, mas, enfim. E para mim é uma satisfação muito grande hoje poder ensinar as pessoas aquelas técnicas que me fizeram ser um pai melhor, ser um marido melhor naquela época, né? Naquela época que hoje eu não tomo mais marido, né? Então, aí as pessoas dizem assim, tá, mas só um pouquinho, cara. Um cara que conhece programação neurolinguística, como é que se separa? Justamente por isso. Por quê? Porque assim, a gente vai adquirindo uma habilidade. Eu tenho uma colega lá que esse tempo mais fez um curso comigo, e ontem ela entrou em contato comigo. E aí ela estava dizendo assim, Robson, eu queria te dizer uma coisa. A gente pegou o telefone, falou comigo, né? É de uma outra área. E aí ela disse assim, eu quero te dizer uma coisa. Faz 2 meses que as pessoas estão me elogiando dizendo que eu mudei. E aí eu disse, isso é bom ou é ruim? Essa mudança. Diz assim, excelente. Porque desde o dia que eu fiz o curso contigo, eu mudei o meu comportamento. Então assim, tu tem 50% de culpa nisso tudo. Eu disse, yes! Quero carregar essa culpa comigo todo o resto da vida. E ela disse assim, ó, tu já parou para pensar o poder que tu tem nas mãos? E eu disse assim para ela, pior que já. Só que todo o poder vem acompanhado de uma maldição também. Já viram? Não tem é cara coroa, entendeu? É a moeda, tem a cara e tem a coroa, não tem como ser. Por quê? Porque no momento que tu consegue, por exemplo, na programação neurolinguística, a gente faz algumas coisas chamadas calibragem. Tu percebe as pessoas, tu lê as pessoas. Eu sempre indico para os meus alunos uma série chamada Light to Me, que é uma série americana, que é baseada num livro chamado A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. E a série é fantástica, porque ela é especificamente sobre leitura corporal. Sobre como ler o não verbal das pessoas, saber se a pessoa está mentindo, se ela não está mentindo, se ela está... Depois eu até posso passar um trechinho aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. E isso é uma droga. Porque é como tu prevê o futuro, entendeu? Se tu sabe que tu vai morrer amanhã, deve ser horrível, né? Acho que a melhor dádiva que tem é que a gente não sabe que tu vai morrer, por exemplo. Né? Agora, tu olha para a pessoa e eu estou olhando... Renate, né? Eu estou olhando para a Renate aqui, por exemplo, e eu consigo perceber algumas coisas dela. Só que eu posso ler alguma coisa que eu não quero ler, né? Então sim, o cara que é programador neurolinguístico também se separa. O cara que é programador neurolinguístico também briga com as pessoas. Tá? Nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Tá? A diferença é que nós sabemos lidar com isso de forma diferente. A diferença hoje para mim é que quando eu sofro algum tipo de trauma, rapidamente eu me corrijo dele. Coisa que pessoas, por exemplo, não conseguem em anos de terapia. Não conseguem. Outras técnicas que eu utilizo, alguns dos que estão aqui também foram meus alunos na técnica de rebirthing. Eu sou trainer em rebirthing, é uma técnica de respiração, renascimento, desenvolvida por um psicólogo americano chamado Leonard Orr, que depois se você achar que eu estou mentindo, tem ex-alunos aqui, tá? Que podem comprovar isso. Deita a pessoa num colchonete, manda ela fechar os olhos e respirar de uma forma que nós ensinamos ela a respirar e cura trauma das pessoas. Ah, Você acha que é mentira, faz um curso. Se não curar alguma coisa, eu devolvo o dinheiro. 100% de eficácia. 100% de eficácia. E o mais interessante dessa técnica é que a gente vai lá na vida intrauterina muitas vezes. Assim. A pessoa tem um trauma que nasceu lá na barriga da mãe. Às vezes tem gente que odeia a mãe e nem sabe por quê, ou odeia o pai e nem sabe por quê. Odeia o irmão. Um caso mais, tem vários casos clássicos, eu sempre gosto de contar esse, que era assim, eu tinha um cliente que foi fazer o curso conosco lá em São Paulo. Normalmente esse curso é do em São Paulo, tá? Que chama CFE. Mas agora a gente vai fazer um aqui de 19 a 26 de julho, aqui em Gramado. Então estão convidados também quem quiser fazer esse curso. É um curso de formação, é uma semana. E aí a gente estava lá nesse curso, e o sujeito dizia assim, eu sou um empresário famoso, eu tenho dinheiro, tenho sucesso, mas eu não consigo ficar casado com ninguém, eu não consigo ter sócio, eu não consigo nada disso, porque eu não confio nas pessoas. Eu não confio nas pessoas. Eu estou aqui fazendo um curso com vocês e não estou confiando em vocês.
Esse é o meu maior trauma. Eu gostaria de confiar nas pessoas, porque eu sei que as pessoas, conscientemente, eu sei que nem todo mundo é ruim. Mas eu começo sempre desconfiando das pessoas. Isso para mim é um problema. E aí nós colocamos ele deitado num colchonete. Ele foi cobaia numa demonstração que nós fizemos. E ele foi trabalhar esse trauma dele. Para ele era um trauma isso, né? Quando ele se levantou do colchonete, ele disse assim, cara, eu tô curado. Mas como assim eu tô curado, né? Assim, tipo, é milagre, né? Algumas empresas, algumas pessoas veem isso como milagre. Não, é técnica, tá? Indução hipnótica, linguagem ericksoniana, respiração, comunicação com o inconsciente. E ele disse assim, ó, sabe o que aconteceu? Eu me lembrei de onde nasceu isso na minha vida. Eu tenho um irmão mais velho. E quando eu era pequeno, eu ainda fazia muito xixi na cama. Ele dizia assim. E aí a minha mãe me batia. E nós dormíamos no mesmo quarto. E aí, num dado momento, eu parei de fazer xixi na cama. Naturalmente. E aí, eu estava dormindo e o meu irmão chegou e disse assim, mano, fez xixi na cama hoje? Ele disse, não. Ah, diz que tu fez. Ele disse, não, eu não fiz. Ah, diz que tu fez. Não, eu não fiz. Ah, diz, tu fez assim, é. Aí ele disse que se... Olá, seja bem-vindo. Aí ele se urinou na cama. De novo. Né? E aí quando o irmão mais velho viu que tinha acontecido aquilo ali, ele correu para a mãe. Mãe, o mano fez xixi na cama de novo. O que aconteceu? A mãe veio e bateu nele. Então ele disse que aquele momento foi o momento que ele disse, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Porque o meu irmão mais velho, que era uma pessoa que eu amava tanto, me traiu. Gente, eu estou falando de uma criança de 2, 3 anos de idade. Não me lembro exatamente qual era a idade dele. O trauma nasceu ali e ele carregou aquilo como uma crença limitante para o resto da vida dele. Freud, além da alma, também explicava isso. Exatamente. Tem muito na PNL do Freud, tá? Quem era estudante de psicologia, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre psicólogos. Freud, Jung, Maturana, tá? E uma série de outros que eu vou deixar. Fritz, Milton Erickson, Virginia Satir, por aí vai. Tá? Então vamos lá. Isso foi só para introduzir neste momento o que nós vamos falar essa noite toda aqui. A noite toda não, tá? Não se preocupe que não vamos ficar até as 11, tá? Mas 10h59 talvez. Né? O que são estratégias de neurocomunicação? Porque vocês se inscreveram no negócio escrito estratégia de neurocomunicação. Alguém se perguntou, que diabo é isso? Alguém se perguntou, o que eu vou fazer lá? Então se não se perguntaram, eu estou perguntando para vocês agora. O que é estratégia? O que são estratégias de neurocomunicação? Tá, pode falar um de cada vez, porque senão eu não consigo, né, me atrapalho todo mundo falando junto, né? Não? Então tá, muito obrigado. Se não tiver participação eu não vou conseguir, né? Vamos lá, o que é isso então? Quando a gente pensa em estratégia, o que a palavra estratégia diz para vocês? Uma forma de lidar, de conduzir. Uma forma de conduzir, de lidar, um como. Certo? Concorda que estratégia tem a ver com o como? Sim. Quantos comos nós passamos durante todo o nosso dia? No dia de hoje, quantos comos vocês executaram? No trabalho de vocês? Simples. No escovar o dente, tem um como. Como eu boto a pasta na escova, como eu escovo, você escova com a mão direita com a mão esquerda. Tem tudo tem um monte de como, são estratégias. Tá? E essas estratégias, elas têm muitos dos nossos comportamentos, das nossas crenças, elas estão vinculadas a um como, que nasceu muito provavelmente na nossa primeira infância até os 7 anos de idade. Tá? Comunicação. O que é comunicação? A arte de se expressar. A arte de se expressar. Eu adoro a palavra arte, tá, Letícia? É que não, é que daí eu já linkei com a estratégia, porque tu tem que dominar, né? Mas não sei, eu acho que comunicação é Passar uma informação. Passar uma informação, quem falou? Passar uma informação é uma comunicação. E receber a informação também é? Se eu passo, alguém tem que receber, né? Então é uma via de duas mãos, né? Muito bem. O que vocês entendem aqui, ó? Amor, descasque metade das batatas e coloque para cozinhar.
Obviamente que isso aqui foi o quê? Um bilhete deixado por uma mulher para um homem. O que a criatura fez? Ele pegou metade das batatas, pegou a batata, descascou somente a metade e botou para cozinhar. Então comunicação não é o que você diz, é como a pessoa percebe o que está sendo dito. Sim ou não? Sim. É um jumento. É. É isso que as pessoas pensam quando a gente passa uma informação e aí a pessoa fala, tu fez tudo errado, como é que tu fez isso? Aí foi a pessoa que comunicou, da maneira que ela comunicou, a outra pessoa entendeu daquela forma. Exatamente. Porque assim, a comunicação não é o que você diz, é como você interpreta o que foi dito. Então assim, esse cara fez alguma coisa errada? Acho Não. que Ele descascou metade das ele foi batatas. ao pé da letra. Ele descascou metade das batatas, ele cumpriu a risca o que estava sendo pedido. Agora não era a mesma coisa, porque na PNL nós usamos uma coisa chamada mapa. A gente fala muito a palavra mapa. O que é mapa? É a forma como eu vejo o mundo e a forma como vocês veem o mundo. E elas são totalmente diferentes, como uma digital. Elas são diferentes, a forma como eu vejo o mundo é de uma maneira, a forma como vocês veem o mundo é de outra maneira. Então, quando ela escreveu, eu estou supondo que seja ela, tá? É muito provável que seja, porque eu acho que nenhuma mulher faria isso. Assim. Eu não imagino uma mulher pegando uma batata meio descascada e botando dentro do... Não imagino. Então, eu imagino que tenha sido um homem que fez isso, né? Porque também tem uma questão comportamental aqui do ponto de vista do gênero, tá? Nós homens somos mais pragmáticos e mais lógicos. As mulheres são mais tudo, né? São mais o resto, né? Então assim, nós lemos aqui, ok, metade das batatas está lá. É o mesmo cara que tem dificuldade, por exemplo assim, ó, eu vou perguntar